Muito boa tarde, meu amigo ouvinte, você que está aí sintonizado, plugado na melhor programação do rádio. A partir deste momento, né, todas as quartas-feiras, você sabe, nós temos aqui o nosso quadro na Rádio Ação FM, com a palavra O Advogado, com o doutor Elvésio Nani Ricardo, né? E nessas primeiras semanas desse nosso programa, o doutor Elvésio está abordando com os nossos amigos ouvintes, vocês que nos acompanham através da Rádio Ação FM e através também do Facebook do Elvésio Nani Ricardo. Bom, é só você acessar lá, Elvésio Nani Ricardo, para você acompanhar essa live pelo Facebook. Estamos aqui ao vivo pelas ondas da Rádio Ação FM. Doutor Elvésio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Custódio, boa tarde a todos da Rádio Ação FM, a todos aqueles que nos veem aqui pela live. É mais uma vez uma honra estar aqui para poder atender aqui os anseios da população, da nossa cidade, da nossa região, no que diz respeito às questões jurídicas, não só trabalhistas, como nas primeiras nas primeiras entrevistas que a gente teve, mas também agora, a partir das próximas quarta-feiras, abrangendo também outras matérias do direito, né? Tenho recebido alguns pedidos para que a gente dê uma pincelada na questão do direito de família, as mudanças que hoje existem, né? Então, na próxima quarta-feira, a gente já muda para a questão do direito de família. Hoje, nós vamos continuar aqui no que diz respeito a direito de trabalho, em especial aqui, voltado hoje para o trabalhador rural, para o empregador rural, o fazendeiro, né? Nós vamos falar sobre os contratos de trabalho rural, que são do safrista, do trabalhador rural temporário, e vamos também só abranger aqui algumas questões sobre o direito do trabalhador doméstico. Repito, é um prazer estar aqui, estou à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui do doutor Elvésio Nani Ricardo. Doutor Elvésio, qual a diferença entre trabalhador rural, nossa primeira pergunta, né? Qual a diferença entre o trabalhador rural e o safrista? Lembrando que na primeira passagem nossa aqui, nós falamos sobre as alterações na legislação trabalhista. Essas alterações, elas abrangem o direito de um modo geral, certo? Semana passada nós falamos sobre as rotinas trabalhistas que o empregador tem que ter, que um contador tem que ter, mostrando também para o empregado os seus direitos, certo? A diferença básica, respondendo a pergunta, entre trabalhador rural e safrista é simples. O trabalhador rural é aquele que trabalha por prazo indeterminado. Eu fui contratado naquela determinada fazenda e vou trabalhar. Vamos dar um exemplo, o camarada, né, que é o termo que a gente usa aqui, assim, né, para o trabalhador rural por prazo indeterminado. Já o trabalhador safrista é aquele que é contratado pelo empregador rural por prazo determinado e sua duração depende das variações estacionais das atividades agrárias. O que é isso? Ele é contratado no período em que você tem o preparo, o cultivo e a colheita e recebe por produção ou por fixo. Lembrando sempre que tanto para o trabalhador rural como para o trabalhador safrista é assegurado o mínimo legal, o salário mínimo legal, que hoje é de R$ 997. Mas em algumas regiões o piso da categoria é estipulado pelo sindicato, o sindicato rural no caso, né? Então sempre tem que respeitar essas normas legais. Okay. Certo? Certo. Doutor, a segunda pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte. Então, para deixar bem claro, o empregado safrista não é só para colheita, né? Exatamente, foi como eu disse. A colheita vou lá tirar a laranja do pé, vou lá tirar o café do pé. Não é só isso, É também o preparo e o cultivo, o período que compreende todo esse processo
de colheita, de plantação e colheita. Evidentemente que o período safrista não tem que necessariamente ser para o preparo, para o cultivo e para a colheita. Ele pode ser também só para a colheita, né? Que inclusive é o mais comum de acontecer. Certo. Ambos têm que ter carteira assinada? É importante que isso seja dito. É uma cultura que tem mudado com o passar do tempo. Eu lembro sempre que a legislação trabalhista, a fiscalização trabalhista do Ministério do Trabalho, ela é bem abrangente, né? O fiscal do trabalho gosta de dar uma canetada no fazendeiro, né? Isso é notório, certo? Sim, é obrigatório a assinatura da CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para todos os trabalhadores, não só rurais, mas também urbanos, de todas as categorias. Sim, não existe o trabalhador sem carteira de trabalho. Isso é ilícito. Quais os outros direitos que tem um safrista? O safrista, ele tem garantido os seus direitos trabalhistas, a saber quais são: férias proporcionais, em 1/3. Férias proporcionais, sim, porque mesmo que ele não tenha tido o período aquisitivo de 1 ano para férias, ele tem direito à proporção. Se ele trabalhou 4 meses, ele vai receber na sua rescisão 4 dozeavos. Né? 13ª, a mesma coisa. Tem ainda descanso semanal remunerado, fundo de garantia, salário, família, recolhimento de INSS, inscrição no PIS, ou seja, praticamente todos os direitos garantidos por outra categoria profissional. Certo. Mas, por exemplo, se a safra ultrapassar o período do contrato pré-determinado e o empregado tiver que continuar no trabalho, isso é uma prática até muito comum de acontecer, de se ultrapassar esse período. Né? Nesse caso, o empregador rural, o fazendeiro, ele tem que fazer um balanço daquele contrato de trabalho com aquele empregado para saber se vale a pena ou não a continuidade desse empregado. Por quê? Porque em algumas situações pode caracterizar, por exemplo, a indeterminação do contrato, porque vai ultrapassar o período da safra. Ou seja, se ultrapassar 5, 10, 15 dias do final da safra, esse contrato passa a ser indeterminado. E é muito bom lembrar, aproveitando aqui, que a livre negociação ela está sempre colocada, está em vigor, principalmente depois da nova lei trabalhista de 2015, certo? E o contrato de trabalho escrito, ele deve ser sempre colocado em primeiro lugar. O contrato tácito, ele traz as dúvidas, o escrito não, certo? Então é importante que o empregador, o fazendeiro, pense se há a necessidade ou não da continuação daquele contrato. Porque acabou a safra, mas eu preciso dele para alguma outra situação, ok? Basicamente é isso. Então é importante você colocar isso. E a jurisprudência hoje também entende que os contratos de safra simultâneos, mesmo que com períodos mínimos aí de separação, eles caracterizam também a indeterminação do contrato. Indeterminação do contrato é o quê? É o contrato passar a ser por prazo indeterminado e na rescisão o empregador ter direito ao aviso prévio, trabalhado ou indenizado, por exemplo, que não é o caso do contrato por prazo determinado, no caso de safra. Certo. E se acaso o safrista for demitido antes do fim da safra? É uma situação também muito comum. Às vezes você contrata ele para que trabalhe durante aquela safra toda, mas por algum motivo de força maior, com ou sem justa causa, ele pode ser mandado embora, né? Nesse caso, sem a justa causa, evidentemente, ele vai ter que ser ressarcido pela indenização do artigo 479 da CLT. O que é isso? Eu tenho mais 15 dias de trabalho, certo? Eu vou somar o valor daqueles 15 dias de trabalho e vou dividir por 2, porque a multa fala em 50% do valor que eu teria que receber até o final do meu contrato. Então isso também tem que ser muito bem colocado para ver se compensa ou não você retirar aquele empregado das suas funções durante a colheita. Outra situação também que é devida no caso de afastamento anterior ao final da safra é a multa de 40% do fundo de garantia, também é devido.
Certo. E como é o salário do safrista? Lembrei, eu falei no começo aqui da nossa entrevista, é assegurado sempre o salário mínimo independente de qualquer situação. O salário do safrista, ele pode ser por produção ou unidade de obra, que corresponde à quantidade de serviço produzido pelo empregado, sem levar em conta o tempo gasto na sua execução. Nesse caso, é importante frisar que não estamos falando de carga horária, estamos falando sim de produção. Aquele que mais colhe, mais recebe, né? Mas ele também pode ser fixado. O valor fixo, evidentemente, é o valor ajustado para cada unidade de obra. Por exemplo, a quantidade de frutos colhidos, quantas laranjas, quantas pocãs eu tirei naquele dia, quantas caixas, né? Mas o total do salário varia com o número de utilidades produzidas, certo? E nesse caso específico, a carga horária ela é de 44 horas semanais, 220 mensais, como qualquer outro empregado. Então são essas duas situações, é a fixa e a por produção. Certo. Como é feito o pagamento do trabalhador rural temporário e também do trabalhador safrista? Repetindo, a legislação ela é praticamente genérica para todos. No caso do safrista, ele pode receber também semanalmente, ou seja, pode ser quinzenalmente, mensalmente ou semanalmente, né? Mas isso sempre combinado entre o empregador e o do safrista. Como é a alimentação? Vou repetir a pergunta. A alimentação e a habitação do safrista, como é que é? Lembrando que tudo tem que ser previamente autorizado. A alimentação é você, empregador, fazendeiro, fornecer ao trabalhador, e evidentemente que isso é muito comum, a alimentação, principalmente para o safrista, certo? Porque o safrista geralmente não mora na fazenda, no local de trabalho, né? Então ele não produz o seu próprio alimento. No caso aqui, é facultado ao empregador e ao empregado que combinem essa alimentação. E pode ser descontado 25% do valor do salário mínimo, até 25% do valor do salário mínimo na folha de pagamento desse camarada, desse safrista. Evidentemente que tem que ter um limite, tem que ter uma razoabilidade, mas é possível sim que se desconte e que se forneça a alimentação, né? No caso da moradia, é a mesma história, tem que ser previamente combinado. Geralmente o safrista não mora, geralmente quem mora na fazenda é o trabalhador rural que trabalha por prazo indeterminado, com subordinação, né, com horário de trabalho e tudo mais, certo? Mas o safrista também, em alguns casos, pode sim precisar de habitar no local da colheita, né? Nesse caso, o limite é de 20% sobre o salário mínimo. Importante também frisar que o trabalhador, o empregador, ele pode colocar 2, 3 safristas num imóvel só, numa casa de colônia só. E esse valor de 20% do salário mínimo ele vai ser dividido entre todos os colaboradores, os empregados que morarem durante a safra naquela casa. Mas é importante também frisar que nós estamos falando de trabalhador avulso, família não. É vedado pela lei que você coloque famílias no mesmo ambiente de moradia, certo? Sim, entendido. Se houver acidente de trabalho ou auxílio-doença, o que acontece? A legislação, repito, ela é para todos. Só que o contrato de safra é um contrato pré-determinado. Qual é o fim do contrato de safra? É o final da safra. Ele pode, inclusive, ser por prazo determinado já. Eu contrato você, custódio por 3 meses de trabalho, termina o seu trabalho no dia 31 de julho, por exemplo, certo? Mas no contrato de safra, é importante que seja dito sempre, é o final da safra. Se eu estou em auxílio-doença, quando do final da safra, o meu contrato termina da mesma forma. Eu não fico com o contrato suspenso, porque ele é por prazo determinado. Da mesma forma, isso gera bastante dúvida, a questão do acidente do trabalho.
o acidente de trabalho você tem a estabilidade de de um ano sim. Só que, como o meu contrato terminou antes do termo dessa estabilidade, eu não tenho, eu posso rescindir o contrato daquele empregado, mesmo ele estando em instabilidade por acidente de trabalho, porque o contrato é por prazo determinado. Certo, bem explicado. Quem é o empregador rural? O empregador rural, é importante saber quem é o empregador rural, quem pode contratar. O artigo 3º da Lei 5889 de 73, 5.889 de 73, define como empregador rural toda pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados. Eu fiz questão de ler essa definição aqui para que vocês entendam. Empregador rural é aquele que explora a produção rural, aquele que, dono da terra ou locatário daquela terra, né? Mas que ali produz e contrata alguém para lhe ajudar naquela produção, ele é empregador rural, mesmo que seja pessoa física. E é importante frisar que ele tem que estar com o SEI atualizado, tem que estar com tudo legalizado junto ao sindicato, junto aos órgãos competentes, né? Para que ele não sofra fiscalização e multas por causa disso. Da mesma forma, aquela empresa que explora a atividade agrária, ela também tem que estar com seu CNPJ em dia, toda a documentação em dia, certo? Então, o empregador rural, ele pode ser a pessoa física e jurídica, não importa o tamanho da sua área, o tanto que colhe, o tanto que recebe, o importante é que ele tenha ali um empregado à sua disposição com exclusividade e com subordinação para fazer aquele preparo, o cultivo e a colheita daquele grão. Certo. E no caso, quem é o trabalhador doméstico? Vamos passar agora para o trabalhador doméstico, né? Eu vou fazer também a definição do trabalhador doméstico. Entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, na casa dessas, no sítio dessas, na chácara dessas, né? Por mais de 2 dias por semana, conforme a lei, né? Isso tudo é estipulado pela lei complementar 150 de 2015, que alterou completamente a legislação de doméstico. E o doméstico passou a ter praticamente todos os direitos trabalhistas dos outros empregados. Foi uma vitória para os domésticos, né? Em relação a isso, mas em contrapartida isso trouxe para o mundo patrão e empregado doméstico um retrocesso no que diz respeito ao número de empregos, né? O empregador, por causa dessas obrigações, deixou de contratar empregado doméstico, certo? E o empregado doméstico, por entender que ele não tem condições, que o empregador não tem condições, em muitas das vezes, de arcar com esses encargos, ele passou a ser trabalhador informal. São reflexos da legislação, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Certo. A reforma trabalhista trouxe alguma alteração? No que diz respeito a direitos e deveres, não. Mas vocês se lembram aí na primeira entrevista nossa, a gente falava sobre a flexibilidade de horário, né? A flexibilidade de tratamento entre empregado e empregador. No caso do doméstico, isso ficou evidente. Então hoje, por exemplo, eu consigo, sem o menor medo, contratar um empregado doméstico para trabalhar 4 horas por dia na minha casa, certo? E pagando para isso a metade do que ele ganharia se trabalhasse 8 horas. Essa é a grande mudança, mas toda a legislação você tem que assinar a carteira do mesmo jeito e tem que recolher os encargos sociais da mesma forma. Tudo igual. Tudo igual. Cuidador, né? Tem muito cuidador de idosos aí e caseiros são também domésticos? Também são dúvidas grandes, né? Por que o caseiro não é trabalhador rural? Porque o caseiro da minha chácara, do meu sítio, ele está lá para fazer serviço doméstico. E eu não produzo naquela chácara. Se eu começar a produzir
e ele me auxiliar na produção, ele passa a ser trabalhador rural. Mas não, ali é para lazer, é apenas uma chácara, um sítio, e ele é o meu caseiro, inclusive pode morar no local ou não, ele é considerado trabalhador doméstico para todos os efeitos. Da mesma forma o cuidador, porque o cuidador está dentro da sua casa, cuidando do idoso, cuidando do enfermo, né? Então é importante que a gente saiba que o cuidador também é considerado trabalhador doméstico. Isso não quer dizer que ele tenha que receber como empregado doméstico. Ele vai receber o piso da sua categoria. No caso, o enfermeiro é um pouco maior do que do empregado doméstico. Certo. O que deve ser descontado do doméstico? Os encargos, né? Hoje em dia é importante frisar também que existe o E-Social, que é um sistema da Previdência, onde você, e do governo federal, onde você obrigatoriamente, uma vez contratando o empregado doméstico, você tem que recolher os encargos ali, através da internet, né? Você tem que lançar esses encargos ali, porque isso representa a fiscalização, né, do empregado doméstico. E o que deve ser recolhido são 8% do fundo de garantia, porque inclusive isso não existia antes da lei de 2015, 0,8% de contribuição social, 3,2% da indenização compensatória e a contribuição previdenciária, o INSS, que varia de acordo com a situação entre 8% e 11%. Todos os recolhimentos devem ser feitos pelo módulo do E-Social, empregado doméstico, certo? São esses os apanhados que a gente quis colocar aqui hoje sobre safrista e empregado doméstico. É importante a gente colocar que a gente traz essas ideias, a pedido inclusive da rádio, e o nosso WhatsApp, o nosso Facebook está à disposição, porque o intuito aqui é trazer para a população da cidade e da região a solução, né, para alguns problemas que porventura aconteçam, né? E você fazendeiro, você trabalhador rural que nos escutou hoje, a gente coloca o escritório Elvésio Nani Ricardo à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem no telefone 35 999 62 3067. Repete aí, por favor, doutor. É o 35 999 62 3067. Ok. E também, se você tiver alguma sugestão, quiser tirar alguma dúvida, você pode enviar aqui para o WhatsApp da rádio, né, que é o 99940-2217, 99940-2217. Pode ligar aqui também no 3261-4061. Alguma sugestão de pauta, alguma pergunta, alguma dúvida que você queira esclarecer aqui pelas ondas do rádio com o Dr. Elvésio Nani Ricardo, é só você entrar em contato, tá bom? Ou através também do Facebook, pode entrar no Facebook aí também do Custódio JL Almeida também, ou do Dr. Elvésio Nani Ricardo, lá tá Elvésio Nani Ricardo, Elvésio com H, tá bom? E você pode sugerir pauta, né, doutor? Sem dúvida. Lembrando que, a pedido dos ouvintes, semana que vem nós vamos falar sobre direito de família. Mas, se vocês quiserem que a gente continue nesse tópico de direito de trabalho, com algumas matérias específicas, né? Como também me colocaram acidente de trabalho, que é muito importante no meio rural, no meio urbano, nós estamos totalmente à disposição, certo? É uma honra, repito, sempre estar aqui e trazer, eu como campanhense, trazer ao campanhense, trazer ao sul-mineiro o nosso conhecimento, e a gente sabe que com isso a gente ajuda muita gente aí nas suas rotinas, nesse caso trabalhistas. Certo. Doutor, mais alguma consideração final que o senhor queira fazer? Não, por enquanto é isso, eu agradeço muito, viu? Mais uma vez, é uma honra, estou muito feliz de poder ajudar aqui, repito, como campanhense, poder ajudar a população campanhense, agradeço muito, uma boa tarde a todos e uma boa Semana Santa a todos, né? Um bom feriado. Obrigado, doutor, pela sua participação, até a próxima quarta-feira, obrigado nossos amigos ouvintes da Rádio Ação FM e também as pessoas que estiveram e estarão, né, porventura aí, depois tem muita gente que assiste posteriormente as lives também, então, nosso muito obrigado, nosso agradecimento aí, você que está assistindo pelo Facebook aí do Elvésio Nani
Ricardo. Com a palavra, o advogado, todas as quartas-feiras, a partir da 1h30 aqui, pelas ondas da Rádio Ação FM e também através da live no Facebook do Elvésio Nani Ricardo. Uma boa tarde a todos, valeu. Abraço, boa tarde. Eu que não enxergo. Pergunta daqui, ó. Deixa eu... Como é que desliga mesmo?